assim, feliz de estar aqui, graças a Deus, com uma ânsia, né? Eu quero então ver assim, olha, que nos seus lábios estejam sempre os altos louvores de Deus, e em tuas mãos a espada do Deus. Aí o pastor pode dizer assim, mas doutora, irmãos, eu não canto com os irmãos aqui, mas nem sempre os nossos louvores são contidos em nota musical. Os nossos louvores também são contidos em nossas atitudes. O nosso pastor, os nossos louvores ao Deus, está contido no seu seio para a nossa igreja. O Senhor tem recebido como cheiro agradável esses zelos que Ele jura para cada um de nós. Até comigo, na unidade, na glória, né? Tem recebido o seu zelo. Que Deus te abençoe e continue sempre contigo. E da sua mão continua sempre a espada de Deus. Deus te abençoe. Aqui está a lembrança, né? Obrigado, gente, pelo carinho. Não mereço, mas recebo no coração com muita alegria. Tá bom? Obrigado. A igreja maravilhosa que eu tenho, os irmãos maravilhosos. Fico muito feliz de poder compartilhar esse tempo que Deus tem me dado na presença de pessoas tão especiais como vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Amém. Como a gente estava dizendo, vamos para o nosso momento de entrega dos dízimos e ofertas. Entregar os dízimos e ofertas é um ato, um momento em que a gente reconhece que nós dependemos do Senhor para tudo e para todas as coisas. Tudo que tenho, tudo que sou, vem do Senhor. Todos os recursos que estão disponibilizados para mim, vem do Senhor. O dinheiro, ele é neutro. Não é bom nem ruim. Podemos fazer coisas boas, coisas ruins com ele. E a igreja utiliza o dinheiro, os dízimos, a fidelidade da comunidade, exatamente com esse objetivo de procurar fazer coisas boas, procurar usar esse recurso nessa expansão do reino de Deus. Por isso que quando nós entregamos o nosso dízimo, nós estamos orando a Deus, nós estamos louvando a Deus e dizendo a Ele: Senhor, eu dependo de Ti para tudo e para todas as coisas. Então, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. Nós vamos orar agradecendo por esse momento. E depois vocês terão a sua oportunidade de vir aqui à frente e entregar o seu dízimo e oferta para a glória do Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Nós somos do Senhor, queremos continuar sendo do Senhor e queremos continuar vivendo na completa e total dependência do Senhor. Nós já vivemos assim. Tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Somos inteira e totalmente dependentes do Senhor. Como dependemos do Senhor, Pai? Nós vemos todas as manhãs a tua misericórdia sendo renovada nas nossas vidas. E elas são a causa de não sermos consumidos. Todas as manhãs o Senhor nos desperta. Vamos para o nosso trabalho, temos os nossos recursos, vivemos durante o dia, repousamos à noite, e em nenhum momento nós podemos esquecer que tudo isso vem do Senhor. Obrigado pelo trabalho de cada um, obrigado pela vida de cada um, pela casa de cada um, obrigado pelo alimento que o Senhor coloca na mesa de cada um. Amém. Obrigado pela sustentação que o Senhor tem nos dado. Amém. Obrigado, Deus, porque a fidelidade do teu povo, ela manifesta quando eles vêm aqui à frente e trazem esses dízimos, trazem esses recursos, dizendo ao Senhor que são realmente dependentes de Ti. E com isso estão também contribuindo para a expansão do reino do Senhor.
Nós temos trabalhos sociais, nós temos projetos, nós temos alvos, nós temos objetivos, e tudo nós queremos fazer com o fim único de glorificar o Teu nome e vermos a expansão do Teu reino. Obrigado pelos dízimos, obrigado pelas ofertas. Tudo é para o Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós podemos vir aqui e entregar os dízimos e ofertas. Queria dizer para você que visita a gente nessa noite que esse aqui não é um templo religioso, sabe? Onde só crentes evangélicos entram, não. Aqui é uma casa, a nossa casa onde a gente se encontra para a gente conversar sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho. A gente não fala sobre religião aqui, a gente fala sobre um Evangelho que salva e liberta e transforma a nossa vida, de maneira que a gente tem a alegria de ter os nossos amigos aqui, independente da sua religião. É uma alegria ter vocês aqui com a gente, porque a gente vem para cá para falar a respeito de Jesus. Eu queria destacar a presença do Janjão ali, o presbítero Janjão, Denise, que estão aqui com a gente, são os nossos conhecidos, é uma alegria ter vocês aqui com a gente, os nossos amigos. Mas eu queria rapidinho, eu vou ver se eu consigo falar em uns 10 ou 15 minutos, vou pedir para você não ficar desanimado não, porque quando você se depara com o pastor, você fala assim, ele vai falar 50 minutos, né? Mas eu vou procurar falar aí uns, no máximo 15 minutos, mas a gente está falando sobre Natal, lógico, esse mês de dezembro, as crianças vão sair, tem uma classinha para as crianças ali, elas podem sair, as crianças. Tem uma administração aqui no andar de cima, todas as crianças, nossas crianças convidadas. Se o seu filhinho estiver aí, tem os professores lá cuidando deles. Tá bom? Se você quiser liberar o seu filhinho, pode ficar tranquilo.
Se ele tiver acordado, eu estou vendo o netinho da Rita ali já no sexto sono. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre Natal. A gente está falando sobre uma série de mensagens aqui, a gente está falando sobre o Natal escondido. O que a respeito do Natal, às vezes a gente não consegue perceber nos textos bíblicos. A primeira semana a gente falou sobre Natal, luz em meio à escuridão, não é? Que é a missão de Jesus de ser luz do mundo. A gente falou sobre o Natal, o presente da graça de Deus. A gente falou do sentido de a gente não merecer nenhum de nós o que Jesus fez na cruz por nós. E hoje eu queria falar sobre esse tema, o Natal e as mães improváveis de Jesus. Aí você fala, poxa, o que é isso? Vou tentar explicar em 15 minutos. Eu queria ler um texto que está aí em Mateus capítulo 1, de 1 a 7, depois eu vou pular para o versículo 16. Se você tiver com a sua Bíblia, quiser abrir, Mateus capítulo 1, versículo 1. A gente projetou o texto que a gente vai ler também. Se você quiser acompanhar aí no seu smartphone, se você tiver a sua Bíblia aí. Você já se deparou na Bíblia com aquelas partes de genealogia? Quem já pulou genealogia na Bíblia? Eu já pulei, eu já pulei também, eu vou confessar. Mas eu queria ler parte da genealogia de Jesus nesse texto de Mateus capítulo 1, versículo 1. Vamos ler o texto? Mateus 1, versículo 1. A genealogia de Jesus. E o texto diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Aí aparece já uma das mães de Jesus. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Se você estiver procurando o nome para o seu filhinho, você encontra alguns aí também nessa passagem. Versículo 5: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Aí aparece uma outra mãe na genealogia de Jesus. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Aparece a terceira mãe. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, o rei Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Quem é ela? Batseba. Quem assistiu aquela novela da Record sabe bem. Aí a gente pulou para o versículo 16. E Jacó gerou José, marido de Maria. Aí aparece a quinta mãe de Jesus, nessa linhagem, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Aí eu queria, nesse início, talvez você tenha acompanhado toda essa indignação nas redes sociais por parte dos cristãos a respeito daquele especial de Natal, Se Beber Não Sei, não é? Que foi escrito pelo Fábio Porchat. Você está acompanhando isso? Eu também estou, não sei se você está, mas é um filme que está no Netflix que envolve Jesus numa trama de homossexualismo, Maria dependente de drogas, os discípulos em orgias. É lógico, eu não gastei meu tempo, não vou gastar, espero que você não invista tempo nisso também, não é? Mas assim, eu vi vários cristãos, padres, pastores, refutando, não é, esse filme, mostrando a sua indignação a respeito disso. E eu disse assim, eu não vou postar nada, eu não vou me manifestar a respeito disso. Primeiro porque o que eu penso é exatamente o que as pessoas já postaram, eu não vou postar nada diferente. Segundo, que uma postagem minha, qual diferença vai acontecer? Não é? Não vai ter uma grande repercussão, não é?
Então eu também não vou postar por causa disso. Não vou postar também porque eu prefiro me dirigir, quando eu falo, me dirigir à minha igreja, quando eu falo a respeito de alguma coisa parecida com essa. Não vou postar porque o Flamengo vai jogar daqui uns dias, possivelmente vai ser campeão do mundo, né, pela segunda vez. Não vou postar porque o Natal vai chegar, não vou postar porque o Ano Novo vai chegar, não vou postar porque as pessoas vão estar esperando o Carnaval e logo as pessoas não vão se lembrar desse negócio aqui. As pessoas vão esquecer, isso vai cair no esquecimento. E eu também não vou postar nada a respeito disso porque a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Ou seja, esse mundo é governado por Satanás. Então nenhuma revolta minha ou sua vai mudar alguma coisa nesse sentido. E também eu não vou postar porque a história diz que o cristianismo é atacado ao longo da história, sempre foi, por pessoas, por reis, por nações. Então o cristianismo sempre foi atacado. Continuará sendo assim até a volta de Jesus. De maneira que a gente pode tomar algumas iniciativas a partir desse texto aqui que a gente leu, a partir dessas mulheres improváveis, dessas mães improváveis de Jesus. Então eu queria pegar esse texto para a gente pensar um pouquinho a respeito disso. O nascimento de Jesus, essa linhagem de Jesus, essas pessoas que antecederam Jesus, a gente vai ver que foi um tempo conturbado, que as famílias que antecederam Jesus, elas entraram em conflitos. Nós vamos ver que algumas passagens dessas famílias da linhagem de Jesus trazem coisas imorais, como essas, o Fábio Porchat. Então, a gente vai ver que olhando para as famílias, para essa genealogia de Jesus, a gente vai encontrar coisas que qualquer pessoa no século XXI ficaria indignada. Então, a gente vai olhar para esse texto e a gente vai encontrar, a princípio, 4 mães da linhagem de Jesus. E a gente vai perceber como isso funcionou, como isso desenrolou, como a chegada de Jesus foi realizada com muita dificuldade, com muita turbulência, com muitos desencontros. Então, por exemplo, o texto vai falar para a gente de Tamar. Não sei se você já ouviu falar de Tamar, se encontra na linhagem de Jesus, está lá em Gênesis capítulo 38. Tamar foi nora de Judá. Judá foi um dos filhos de Jacó, não é? Jesus é da tribo de Judá. Então Judá teve 3 filhos, um filho era casado com essa Tamar, e aí antes de ter filho, o filho de Judá morreu. E aí a cultura dizia o seguinte: o filho seguinte precisa casar com a viúva para dar continuidade à genealogia então dos filhos de Judá. Aí o segundo filho de Judá casa com Tamar, o que acontece? Morre de novo o segundo filho. Aí Judá só tinha mais um filho e fala assim: que isso, vou dar meu filho nada. Essa Tamar é uma assassina de filhos, não é? E aí ele esconde o filho de Tamar e a Tamar volta para a casa do seu pai, mas com a promessa de que Judá, em um determinado momento, daria o terceiro filho, o que não acontece. Então Tamar fica sabendo que Judá, em um determinado tempo, vai aonde seus pais moravam, naquela região. Ela fica sabendo, se veste de prostituta, fica à beira da estrada, engana Judá, dorme com ele, e a partir dessa relação de incesto nascem 2 filhos, e um é Pérez, que faz parte da linhagem de Jesus. Você consegue imaginar isso? Uma mãe que tem um filho, que proporciona a esse filho participar da linhagem de Jesus nessas condições. Aí a gente vai adiante, Josué capítulo 2, a história de Raabe. Raabe era cananeia, ou seja, pertencia aos cananeus, que eram inimigos do povo de Israel. Só que muito mais do que isso, Raabe era uma prostituta. E o texto bíblico conta para a gente que quando essas 2
Israel iam tomar Canaã, eles mandaram 2 espias, e esses espias ficaram na casa dessa mulher, Raabe. E Raabe protegeu esses 2 espias. E quando o povo de Israel tomou a terra, Raabe foi poupada por ter livrado aqueles 2 espias da morte. E Raabe gera Boaz, que é bisavô de Davi. Então a gente vê que a gente tem uma mulher que cometeu incesto, a gente tem uma cananeia que é de um povo inimigo, uma prostituta, que quando Israel tomou conta de Jericó, possivelmente essa mulher ficou ali salva e se relacionou e casou com algum homem do povo de Israel, mas o texto mostra que essas pessoas estão na genealogia de Jesus. Aí aparece Ruth, que é nora de Raabe, e Ruth também era uma moabita, da terra de Moabe, eram inimigos do povo de Israel. E aí Ruth então dá a luz a Obed, que é avô de Davi. Aí a quarta mãe que aparece nessa genealogia que eu queria trazer para você, está lá em 2 Samuel, capítulo 11, que a gente já falou, é Batseba. Batseba que se envolveu naqueles relacionamentos de adultério com Davi. Então é interessante que quando a gente olha para esse texto, no versículo 6, Mateus, que escreveu esse evangelho, ele não fala do nome de Batseba, mas ele simplesmente diz que Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Talvez esse sentido de não citar o nome dessa mãe na linhagem de Jesus seja para a gente não esquecer o que Davi fez naquele tempo. E a Bíblia vai dizer para a gente que Davi estava no seu palácio, era tempo de guerra, o rei possivelmente deveria estar à frente do seu exército, mas Davi estava descansando enquanto Urias estava no campo de batalha, e aí se envolve com Batseba num relacionamento de adultério. E o texto bíblico vai dizer também que depois que Batseba fica grávida, o rei Davi, nesse relacionamento de adultério, então ele fica maquinando no seu palácio uma maneira de acabar com a vida de Urias. Então esse é o rei Davi. Esse é o homem que a gente vê no Antigo Testamento, um rei, um dos mais importantes da história de Israel. A gente vê que esse rei e essa mulher participaram e constam na linhagem de Jesus Cristo. E aí a gente vai pensar assim, poxa, o que Davi fez foi muito terrível. O seu comandante está no campo de batalha, então ele se envolve com a mulher dele, comete aquele adultério, e enquanto o homem está lá no campo de batalha, ele está aqui no palácio confortavelmente, planejando como ele faria para que aquele homem morresse no campo de batalha. E assim aconteceu. Mas o que eu queria trazer para vocês, que eu descobri esses dias, que lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 39, fala sobre os 30 valentes de Davi. Davi tinha 30 homens fiéis a ele. Esses homens faziam a segurança pessoal de Davi, eram os melhores homens. Esses homens viajavam com Davi, esses homens estavam totalmente ligados a ele, e para o nosso espanto e decepção, Urias fazia parte desses 30 homens. Então, esse Urias, que possivelmente muitas vezes colocou a sua vida à prova, esse Urias que foi fiel ao rei Davi, que o protegeu em muitas situações, é esse mesmo homem que Davi então manda para o campo de batalha para que fosse morto ali naquele lugar. Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Essas pessoas fazem parte da linhagem de Jesus. E aí talvez você pergunte assim, possa perguntar, o que isso tem a ver com o Natal? O que isso tem a ver com a gente? A gente pode olhar para essa linhagem de Davi e a gente tirar alguns ensinamentos para a vida da gente. E eu queria fazer isso rapidamente. 3 lições que a gente
pode trazer para as nossas vidas a partir dessa genealogia de Jesus. Primeiro, Jesus, o verdadeiro sentido no Natal, não precisa da nossa defesa. A gente não precisa defender Jesus. Como eu disse, o cristianismo sempre foi atacado. O cristianismo sempre foi afrontado. A gente não precisa defender Jesus. Ele é Senhor e Senhor de todas as coisas. Se você for pensar um pouquinho e lembrar dos textos bíblicos, Herodes, um pouquinho antes de Jesus nascer, foi a primeira tentativa para que a vida de Jesus fosse ceifada. Herodes, quando soube que Jesus, o rei, iria nascer, ele encontrou lá os reis magos e disse: encontra onde esse menino está. Na volta, me avisa. E a intenção de Herodes era interromper a vida de Jesus, o nosso Salvador. Se você for pensar, irmão, amigo, os religiosos na época de Jesus tentavam matá-lo. O amigo de Jesus o traiu. O povo na época de Jesus, aqueles que receberam os milagres de Jesus, foram os mesmos que disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Paulo foi um perseguidor implacável dos cristãos. Então, irmãos, quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê muita gente morrendo porque o cristianismo sempre foi perseguido. Mas o cristianismo chegou até cada um de nós. Por quê? Porque Jesus, ele é autossuficiente. Quando Jesus foi colocado diante de Pilatos, isso está em Marcos capítulo 15, e aí Pilatos estava esperando que Jesus se defendesse naquele momento. O texto diz que Pilatos vira para ele e diz assim: você não vai me responder? As pessoas estão te acusando, você está sendo condenado e você não vai dizer nada. E aí Pilatos diz assim: veja de quantas coisas o estão acusando. E aí o texto diz: mas Jesus não respondeu nada, porque era a missão de Jesus ir para a cruz, para entregar sua vida em favor de cada um de nós. Então, irmãos, Jesus não precisa de defesa. Jesus precisa de pessoas que anunciem esse evangelho da cruz que salva as pessoas. A gente não está aqui para defender Jesus, mas a gente está aqui como cristãos para pregar a mensagem do evangelho. Segunda lição que a gente pode tirar desse texto: todas as pessoas podem ser incluídas na família de Jesus. Se a gente olhar para essas mulheres, Tamar, Raabe, Batseba, se a gente olhar para Davi e perceber que essas pessoas foram incluídas na família de Jesus, sabe o que eu posso dizer? A chance para mim, a chance para cada um de nós. O evangelho de Jesus é um evangelho de amor que atrai as pessoas e não afasta. O evangelho de Jesus é o evangelho da graça, que alcança as pessoas sem as pessoas merecerem nada. É isso que Jesus fez da cruz por nós. E aí, sabe o que eu penso? Talvez você e eu, talvez a gente não consiga chegar perto do que Tamar fez. Talvez a sua vida em nada seja semelhante à vida de Raabe. Eu tenho certeza que não existe nenhum homem nessa sala que chegue perto ao pecado que Davi cometeu. Então, se essas pessoas foram incluídas na linhagem de Jesus, isso quer dizer que a gente tem chance. E o que a gente percebe para a gente ter chance, o que a gente precisa, o que o Fábio Porchat precisa, que todas as pessoas precisam, é simplesmente reconhecer Jesus como Salvador e apresentar um coração totalmente arrependido de todas as coisas erradas que nós fizemos.
Se nós nos depararmos com esse Jesus da graça, o Jesus que salva, nada do que você tenha feito no passado vai impedir que esse Jesus acolha você nessa família. Mas isso precisa ser acompanhado de arrependimento. Sabe, gente, quando o profeta Natan chegou diante de Davi apontando o seu pecado, e quando Davi tomou conta, percebeu o que ele tinha feito, ele disse: pequei contra o Senhor. Não houve desculpa. Muitas vezes a gente se depara com um erro nosso, com um pecado nosso, com uma limitação nossa, e às vezes a gente quer culpar uma pessoa ou outra, a gente quer justificar a situação, o clima, a situação econômica do país, a esposa que é assim, assado. Quando Natan apresentou o pecado para Davi, ele disse: eu pequei contra o Senhor. Então, um coração arrependido nos inclui nessa família de Jesus. E o último aspecto que eu queria comentar sobre o Natal, sobre essa linhagem de Jesus, é que Deus age independente de nós. Deus age independente de você. Quando Deus quer cumprir o seu propósito, Ele cumpre independente do que a gente faça. Tamar fez tudo errado, mas Deus cumpriu o propósito. Raabe fez tudo errado, Deus cumpriu o propósito. Batseba fez tudo errado, Deus cumpriu o propósito. Davi fez tudo errado, mas Deus cumpriu o propósito. Você fez tudo errado, eu faço tudo errado, nós fazemos tudo errado, mas Deus mesmo assim cumpre o seu propósito. Mas eu queria dizer, para a gente fechar aqui nessa noite, que a gente não precisa errar para que Deus cumpra os seus propósitos. A gente não precisa pensar que a gente pode viver a vida de qualquer maneira porque Deus vai cumprir os seus propósitos. É diferente, Ele cumpre os seus propósitos independente do que a gente faça. A vontade dEle vai se cumprir. Mas a gente precisa lembrar que Jesus Cristo se entregou na cruz justamente para que a gente viva de maneira que o agrade. E aí, quando a gente vai ver lá em Mateus, quando o anjo anuncia a vinda de Jesus para José e para Maria, a gente vai ver em Mateus que o anjo diz que José era um homem honrado. A gente vai ver em Lucas, quando o anjo aparece, o relato diz que Maria era prometida a José em casamento, mas ela era virgem. A gente vai ver que Maria cumpria fielmente a vontade e os mandamentos de Deus. A gente vai ver nesse texto de Lucas que o anjo chama Maria de agraciada. Não porque ela era boa, mas porque a graça de Jesus estava sobre essa mulher. E aí eu queria finalizar com a frase do anjo para Maria. O anjo diz: o Senhor está com você. O que de mais importante a gente precisa saber é que a gente precisa ter o Senhor com a gente. A gente não pode sair daqui sem essa certeza de que o Senhor está com a gente. Porque se a gente viver a vida como essas pessoas, as mães da linhagem, a gente vai ficar dependendo totalmente de nós sermos alcançados pela graça de Deus. E é possível que Ele alcance. Mas é completamente diferente de a gente ter a certeza no nosso coração de que Deus anda com a gente. Então, gente querida, esse Evangelho de Jesus nos inclui. E quando eu olho para Fábio Porchat, o filme, o sentimento do meu coração é que Deus o alcance da maneira que alcançou Tamar, Raabe, Batseba, Davi,
e cada um de nós. Porque o Evangelho vai ser sempre criticado, zombado, afrontado, não vai parar. Mas a nossa missão é levar o Evangelho de Jesus às pessoas. Vamos orar? Jesus, obrigado, irmão, por essa noite aqui tão especial. Obrigado por esses meninos, pelo talento que o Senhor deu a cada um deles. Obrigado pelos nossos amigos que nos visitam. Obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado porque não há nenhum lugar melhor para nós estarmos do que esse. Esse é um lugar de paz. É lugar de adoração. É lugar da presença de Jesus nos nossos corações. E por falar de você, Jesus, a nossa oração nessa noite é que você possa encontrar as nossas vidas. Que o Senhor possa nos incluir na sua família a despeito de todas as nossas incoerências, nossas limitações e até mesmo os nossos pecados. Que se a gente por acaso tenha vivido ou esteja vivendo uma vida que te desagrada, que o Teu Espírito Santo possa tocar no nosso coração e que a gente possa dizer como Davi, é verdade, eu pequei contra o Senhor. E que sendo assim, Senhor, a gente te apresentando esse coração pronto para te obedecer, para te servir, que o sentimento que possa brotar no nosso coração é aquele, o Senhor anda comigo. Então, meus amigos, meus irmãos, esse é o desejo do meu coração, é a minha oração para mim e para você. Que o Natal nos inclua, que o nosso coração quebrantado e contrito possa trazer o perdão de Jesus a cada um de nós. E que a gente possa sair nessa noite daqui com a certeza de que o Senhor anda com a gente. Vá para o teu trabalho na certeza de que o Senhor anda com você. Vai para a sua faculdade, para a sua escola, com a certeza que Deus anda com você. Vai para o teu dia a dia, para os seus encontros, para os seus familiares, na roda dos seus amigos, na certeza de que o Senhor anda com você. E que a gente possa estar prontos, todos nós prontos, para anunciarmos esse Evangelho de Jesus. Esse, o verdadeiro sentido do Natal. Porque é esse Evangelho que muda a gente. É esse Evangelho que tem o poder de fazer de nós pessoas melhores. É esse Evangelho de Jesus que faz de nós pessoas mais parecidas com Jesus. Que seja assim, nessa noite, na minha vida, o meu desejo na vida de cada um aqui, nessa noite. E eu oro assim em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Obrigado, gente. Queria chamar o André para a gente tocar mais 2 músicas e a gente já vai terminar, tá bom?
presença de vocês, obrigado. Nós agradecemos, pastor, a você, assim, te agradecer a igreja pelo espaço desse ano de 2019, pelo convite que a gente está aqui. Espero que 2020 seja maior ainda, a gente consiga fazer mais concertos, mais eventos. Nós estamos aqui para somar. Bom, vou apresentar o nome dos meninos da orquestra, vamos tocar mais uma música e aí a gente encerra hoje. Aí nós temos a Thalita, do primeiro violino, ela também é maestrina da Orquestra Escola, que são essas crianças que estão iniciando. Aí você pode ter palma no final, porque senão no fim, o último quase não recebe palma nenhuma, né? Não fica legal. Nós temos ali o Arthur, que vem da Orquestra Escola também, do primeiro violino. Ali atrás a Júlia, que eu chamo só de Julinha, batera, piano, super talentosa, está nos ajudando hoje ali na bateria. Aí nós temos aqui o nosso Spala, o Ronald Luiz. Do lado dele aqui é a Lívia. Ali atrás, Thalia, cara, só chama mais de Laila, mas a Thalia. O nome dela pequenininha ali atrás. Thalia. Hoje a nossa mascotinha é a Thalia. Aí nós temos aqui no segundo violino Marcelo. Nós temos no segundo violino também Vanessa, que estamos ajudando hoje, professora. Nós temos aqui também a Chayane na viola. Na viola temos a Maria Eduarda. Aqui, esse cara com o cabelo igual ao meu. Aqui no Marcelo. Meu amigão, professor também, Felipe Pimão. Aqui nós temos a nossa ex-mascote, que ela tem 14, né? 14, mas agora a Thalia tem 10, ainda não é mais a nossa mascote. Ela era a nossa mascote, a Isabela. Aqui no violoncelo também. Aqui no contrabaixo a gente tem a Liza. E ali os vocais participando, nos ajudando hoje a Poliana e a Inês, que são duas irmãs, né? Esqueci que a vozes delas se parecem bastante. Gente, nós vamos encerrar então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, desejamos todos um Feliz Natal, um próspero ano novo. A orquestra tem mais um concerto amanhã, na Igreja Batista Cidade Nova, esqueci o horário, 7h30, por ali. E a gente vai tocar agora o rap dele e a gente encerra esse concerto. Muito obrigado pela presença de todos.
fazer uma oração? Queria que o André viesse aqui. Eu queria terminar fazendo uma oração para Deus abençoar a nossa vida, a sua casa, a minha casa, meu trabalho, o seu trabalho, para que 2020 fosse um ano melhor para a gente, para o Brasil, para mim, para você. Você quer receber essa oração? Para que Deus venha sobre as nossas casas, para que Ele continue sustentando a gente nesse mundo difícil de se viver, que a nossa confiança continue sendo em Jesus. Queria chamar o André. O André, poxa, o André, assim, Deus livrou o André uns anos atrás da morte, né, André? E hoje a gente tem a oportunidade de estar com o André aqui. Olha só que presente maravilhoso de Deus para a vida da gente. Não é verdade? E o André, sexta-feira, concluiu o seu doutorado com êxito. Não é? Muita luta, né, André? Muito trabalho. E eu queria terminar orando por nós, mas agradecendo a Deus pela vida do André, porque o André é um presente para a vida das pessoas que convivem com ele. Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Agradecendo a Deus por todas essas coisas. Deus, a gente quer te agradecer nessa noite, porque um dia o Senhor enviou Jesus para ser a nossa base, o nosso sustento, para ser a pessoa em quem a gente pode confiar em dias tão difíceis. Deus, eu quero orar por nós que estamos aqui. Passamos um ano tão difícil no nosso país, a gente não tem perspectiva de melhoras, mas a gente tem aprendido a confiar num Jesus que é presente e que cuida da vida da gente. Então a minha oração nessa noite é que o Senhor continue assim, sustentando a gente, guardando a gente, livrando a gente de todo mal, independente de tudo que rola por aí afora nesse mundo difícil de se viver. A gente não pode confiar nos governantes, a gente não pode confiar